Se você estuda ou já estudou inglês em algum momento da sua vida, eu tenho certeza absoluta que você já se deparou com essa técnica aqui. Essa técnica visa te ajudar a pronunciar a palavra de uma forma mais facilitada, trazendo algumas nuances do próprio português, que é a sua língua materna, como acentos, como entonação, alguma coisa que possa te mostrar como de fato fazer a pronúncia correta daquela palavra, pelo menos mais aproximada do que realmente é. E eu quero falar sobre isso com você porque recentemente eu estava lendo sobre isso num dos livros que eu comprei e eu vi algo sobre essa técnica que o autor criticou e disse que qualquer livro que tivesse isso pode jogar fora. E a pergunta que fica é: será que fazer essa técnica de tentar portuguesar a escrita de uma pronúncia ajuda ou atrapalha? Se você é novo ou nova por aqui, seja muito bem-vindo. Eu sou a Jay Lourenço, sou professora de inglês há 10 anos e por aqui nós falamos sobre o inglês, é claro, é o ponto mais alto do canal, mas também falamos sobre dicas de estudo, rotina, mentalidade, tudo relacionado ao aprendizado. Então seja muito bem-vindo mais uma vez e eu vou contar para você sobre o meu ponto de vista como teacher, como student, nessa jornada de aprendizado, porque até hoje eu aprendo. Mas lá no início dos meus estudos, com 16 anos, eu fazia algumas coisas que iriam me ajudar. Eu entendo o que o autor quis dizer, porque muitas pessoas ficam dependentes dessa técnica, mas honestamente, dizer que um livro que tem esse tipo de coisa por escrito deve ser jogado fora é uma falta de responsabilidade e uma falta de consideração nas diferentes situações que acontecem durante o aprendizado de uma língua e aos variados tipos de pessoas. O ensino de idiomas, ele lida com várias particularidades, então não é como uma matemática onde você faz uma conta e só tem aquele resultado como possibilidade. Não é a mesma coisa. Nós estamos falando de diversas nuances no aprendizado. E aí, de uma pessoa para outra, tem um certo nível de vergonha, um certo nível de medo à exposição. São diversas variáveis de pessoa para pessoa. E quando você faz um estudo do idioma, tem que levar em consideração que pode também haver diferenças de técnicas e de professor para professor. Um pode fazer uma técnica que não dá certo, mas outro professor pode fazer a mesma técnica e vai dar super certo. Então, nós precisamos levar isso em consideração. Sim, depender somente de uma técnica como essa é de fato um problema, porque o aluno pode solidificar aquilo na mente e não solta nunca mais. Então, começa a errar a palavra na escrita, talvez na pronúncia nem tanto, porque está treinando daquela forma, mas na escrita pode acontecer. É por isso que quando eu uso esse tipo de recurso, o aluno ele fica já ciente de que ele não pode depender daquilo. É um momento onde eu escrevo para ele como ele deve falar, mas ele não precisa ficar preso àquilo. Eu vou te mostrar como eu aprendi inglês, como eu aprendi pronúncia, e eu devo confessar para vocês que para mim foi um pesadelo fazer essa parte do módulo naquele período, com um monte de letras gregas, o alfabeto fonético. Foi muito difícil para mim. Então, quando eu comecei a pensar, não, vamos lá, como que eu posso desenvolver essa pronúncia aqui, entender como que a teacher fala e colocar aqui no papel para me ajudar. Então, eu comecei a escrever como eu ouvia a teacher falar. Ela falava, por exemplo, 13, e eu fazia escrito com uma forma portuguesada para eu entender como fazer. Eu preciso te dizer que por muitos anos eu utilizei a pronúncia portuguesada como student. Essa é a verdade. Isso nunca me fez mal, desde que eu levasse sempre em consideração que eu não posso depender daquilo. Desde aquele período, quando eu tinha 16 anos, que eu já fazia isso, minha teacher sempre falava: não dependa disso. Inclusive, eu vou trazer aqui um print da minha aluna, que ela começou a fazer isso por conta de dificuldades que ela tem na fala. Ela acabou de tirar um aparelho ortodôntico fixo
Então tem toda uma questão ali por trás de pronúncia. Eu já usei aparelho, também sofri com a mesma situação. Então hoje ela está tendo que reconstruir algumas coisas. O que eu quero te mostrar de verdade é que eu, sendo teacher, eu usei isso e isso não me prejudicou. Não é algo que você tem que utilizar o tempo todo. É algo que você vai usar para te ajudar a destravar a pronúncia e depois você não usa mais. Ponto. Como eu falei, eu trabalho com isso há 10 anos e de fato nunca gerou problema, porque eu não coloco isso de maneira exagerada nas minhas aulas. Então, como não está de maneira exagerada nas aulas, os alunos também não fazem isso de maneira exagerada quando estão sozinhos. Então, utilize sim, utilize com consciência. Esse é o ponto. A palavra thought, que faz parte daquela classe de palavras que confundem todo mundo, como throughout, although, etc. Ela significa pensamento e ela tem esse TH sound no início. Então eu coloquei o TH, O com acento do português e o T para fazer o finalzinho. Então ficou thought, thought, ok? Logicamente isso não representa perfeitamente a pronúncia, porque o inglês não tem acentos, tá? Mas o acento eu coloco justamente para que você consiga entender qual o tipo de entonação que você tem que deixar na palavra. Então, é esse tipo de coisa que essa pronúncia portuguesada faz, dá clareza em onde você precisa aplicar um estresse na palavra, uma sílaba tônica. Aquele ponto onde você coloca mais forte da palavra é a sua sílaba tônica. Então, é thought, thought. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um mini e-book que eu fiz para os meus alunos, mas eu vou liberar para você configurar o ChatGPT e você conseguir fazer suas práticas em inglês através dele. Vocês imaginam o tamanho do destrave que vai acontecer se vocês começarem a utilizar os recursos que vocês já têm? Vocês não precisam correr atrás de livros de pronúncia, de curso de pronúncia, não é isso. Se você já tem um curso, você já tem uma teacher, uma mentora, o que for, que vai te ajudar, incrível. Se você não tem, lógico, eu te chamo para estudar comigo, porque é isso aqui que vai acontecer. É isso que está acontecendo com a minha aluna, que vai acontecer com você também. Desde que você tenha, lógico, a paciência de estudar, tempo para estudar. E esse tempo que eu estou falando não é um absurdo de tempo. Eu estou falando de 15 minutos por dia. Então, precisa de tempo, precisa de paciência, precisa de concentração, precisa de foco. Você precisa de tudo isso para, lógico, você desenvolver na língua. Não é uma técnica que vai te atrapalhar, não. Pode ter certeza que essa técnica vai só te ajudar. Muita gente trava não porque não tem uma capacidade, mas porque não conseguiu desenvolver o output. A gente recebe informações, a teacher fala, tanto na escola quanto num curso depois, ou nas diversas coisas que tem aí na internet para consumir. Tem muito input, tem muita informação vindo para dentro, mas na hora de colocar para fora, a gente não consegue falar. Eu digo a gente porque em algum momento eu já tive as mesmas dificuldades que você. Só que quando você entende que você precisa colocar essas informações para fora, você tem que começar a se movimentar e tentar criar textos, fazer áudios no seu WhatsApp, falar com você mesmo sobre coisas que você faz no seu dia a dia. Então, o inglês, ele não é algo que você tem que viver de teoria e de gramática. A gramática ajuda muito e eu não ensino sem gramática. Ponto. Só que você também não pode se ligar só nisso. Você tem que pegar aquele conhecimento e conseguir colocar para fora. Esse é o caminho da fluência. Você vai fazer um ciclo. Você aprende, coloca o conhecimento para fora. Aprende mais uma coisa, coloca o conhecimento para fora. E é isso que vai fazer a roda girar. Então, não, eu não acho que a pronúncia aportuguesada seja uma solução para alguma coisa. De fato, ela vai ajudar você a descobrir qual a verdadeira entonação para uma palavra que você está tendo dificuldade, como é o caso de thought, throughout, although, coisas desse tipo. Não é só depender de algo que está num livro, não é depender do pensamento dos outros. Eu sempre falo para os meus alunos, tente achar algo que vai te ajudar a desenvolver. Eu já vi comentários nas redes sociais falando sobre isso, professor que não gostou, mas isso não me interessa, não importa, porque eu sei quais foram os meus resultados e os resultados dos meus alunos que também fazem. Eu sei que eu consigo fazer você falar
justamente porque está ali de uma forma que você vai entender. Com o alfabeto fonético, uma pessoa que já está estudando há um tempo, sendo exposto àquilo, tudo bem. Mas se eu faço um conteúdo aqui na internet para uma pessoa que nunca viu isso, nunca estudou inglês antes, como que eu vou ajudar você com o alfabeto fonético se você não entende qual é a fonética de cada um daqueles símbolos, entendeu? A verdade é que você precisa aprender sons primeiro, você precisa aprender a falar as palavras primeiro. Por isso eu quero que você entenda. Se você é um aluno que está ali desenvolvendo na fala e conseguiu destravar, com certeza o resto vai ser fichinha para você. Porque uma das habilidades mais difíceis que os alunos têm mais problema no inglês é de fato falar, pronunciar e tirar da mente a ideia do sotaque perfeito. Pode ter certeza que tudo isso, se você levar em consideração, vai fazer o seu inglês ser transformado. Pode ser que eu esteja comprando uma briga muito grande com diversos professores. Só o fato de eu utilizar o português em sala de aula, principalmente com os alunos iniciantes, como base de ensino, pode ser uma briga absurda entre outros colegas, mas eu não me importo porque eu sei quais são os resultados dos meus alunos, porque eu sei o nível do trauma de um aluno que não sabe praticamente nada de inglês e uma aula está ali 80%, 90% de inglês e ele olhando para a cara do professor falando inglês sem entender nada. Não dá para ser 880. Temos que achar maneiras, métodos e nem sempre é como uma matemática exata. Pessoas são variáveis, professores são variáveis, professores que conseguem aplicar técnicas específicas também são variáveis. As minhas são algumas diferentes de outros colegas e assim a gente precisa se respeitar, mas o ponto é, tá ensinando? Tá fazendo bem ao inglês do meu aluno? Então é isso que eu me importo. Porque talvez o melhor método não é aquele que está no livro, o melhor método é aquele que faz o meu aluno avançar, é o método que funciona, é o método que faz ele aprender, é o método que faz ele permanecer estudando, é o método que faz ele aprender inglês sem um peso. Se não tá bom do jeito que está estudando, converse com seu professor e diga, acho que esse método não tá legal, tô tendo dificuldade, podemos mudar a abordagem? Tudo é uma questão de conversa, assim como eu faço com os meus alunos. Se você já usa essa técnica de escrever de maneira portuguesada, coloca aqui nos comentários, eu quero muito saber. Eu sei que a maioria de vocês me assiste no telefone, então não tem dificuldade nenhuma para você arrastar um pouquinho o vídeo, se inscrever no canal, dar um like nesse vídeo e deixar um comentário aqui que eu quero saber quais são as técnicas que você usa, se você concorda e se você é um colega, deixa aqui a sua opinião de maneira completamente respeitosa e assim nós vamos fazer esse idioma alcançar cada vez mais pessoas que querem crescer e se desenvolver, usando essa habilidade para crescer tanto pessoalmente quanto profissionalmente, realizar sonhos e ter liberdade, certo? Eu vejo você no próximo vídeo. See you there! Bye!